Boa noite, pessoal. Hoje é dia 21 de maio e finalmente a gente está com as nossas baterias. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre as especificações dela e as diferenças entre essa bateria que a gente comprou e a bateria que é comumente usada nos eletrônicos e inclusive nos carros elétricos. Bom, começando com a bateria mais comum, aqui a gente tem um packzinho que está embrulhado, que tem duas células de íons de lítio, como são conhecidas. As baterias comuns de lítio, elas vêm normalmente nesse formato que é chamado de 18650, que é o tamanho dela. E essa aqui é a bateria mais usada nos carros elétricos e nos eletrônicos. Inclusive o estabilizador que está segurando a câmera nesse momento usa 3 baterias dessa daqui. Essa bateria, ela é composta basicamente por 4 elementos: o lítio, o cobalto, o níquel e o manganês. Ela é uma bateria de 3.7 volts, cada célula tem 3.7 volts, e essa aqui tem mais ou menos 6 amperes-hora por célula. Em comparação, a bateria que a gente comprou, ela é bem maior. Essa bateria tem 3.2 volts por célula, então isso aqui que você está vendo é uma célula, mesmo ela sendo tão grande. Ela tem 100 amperes-hora. Os motivos básicos para a gente ter escolhido a bateria de lítio-ferro sobre a bateria NCM são que, em primeiro lugar, ela é muito mais segura, ela não tem risco de incêndio ou explosão. Enquanto numa bateria comum de lítio a gente vê vários acidentes acontecendo com explosões e combustão, principalmente quando você carrega ela demais, esquenta ela demais ou quando ela é perfurada. Essa daqui, ela não explode e não entra em combustão, mesmo se ela for perfurada, se ela for sobrecarregada ou se ela ficar muito quente. Na verdade, ela até gosta de trabalhar com uma temperatura um pouco mais alta. A temperatura ideal dessa bateria é num ambiente de 30 graus Celsius, o que faz ela uma boa bateria para o Brasil, aliás. Mas também porque ela é uma bateria que não usa cobalto, que é um material hoje problemático. Ele pode se tornar um material mais seguro, mais sustentável, se a gente tiver uma boa fiscalização da cadeia de produção dele, mas hoje ele é um material problemático. E o outro ponto é que essa bateria dura em média de 4 a 6 vezes mais do que essa, mesmo usando o mesmo tanto de lítio. Essa bateria dura mais ou menos 500 ciclos de carregamento até 80% da capacidade. Então, depois de 500 ciclos de carregamento, ela vai ter 80% da capacidade que ela tinha quando ela foi fabricada. Ela vai segurar 80% da energia, vamos dizer assim. Isso é um problema, porque quando a gente usa células individuais, que a gente realmente usa ela e descarrega ela inteira, toda vez que a gente vai usar, se você carregar ela mais ou menos uma vez por dia, você vai ter uma bateria que vai durar 500 dias até ela ter 80% da capacidade. Claro que você pode continuar usando ela depois, até ela ter menos capacidade, mas você vai ter uma perda de performance que num carro elétrico, por exemplo, é uma coisa que vai complicar bastante. A fosfato de lítio-ferro, ela dura mais ou menos entre 2.000 a 3.000 ciclos até atingir os mesmos 80% de capacidade. Onde você vai poder escolher se você quer continuar usando ela até ela ter menos capacidade ou você vai poder reaproveitar ela de alguma outra maneira, sendo armazenamento de energia solar, enfim, alguma outra coisa. Além de ser um benefício econômico, porque o preço delas é parecido e essa aqui dura muito mais, também é um benefício ambiental porque você está usando uma quantidade de material e de lítio que vai durar muito mais. A minha expectativa, na verdade, é que quando eu tiver que trocar essa bateria eventualmente do carro, a gente já tenha uma nova tecnologia de bateria muito mais sustentável, muito mais limpa e também muito mais barata. Agora que a gente tem as baterias em mão, a gente precisa fazer uma caixa para ela que a gente já está produzindo. Essa bateria, quando ela é muito esforçada, ela tende a estufar um pouco, então a gente precisa de uma caixa que segure ela bem firmemente, porque ela não pode estufar. Então a gente está fabricando uma caixa de alumínio onde todas as baterias vão ficar umas juntas das outras e pressionadas por essa caixa de alumínio. Então o que a gente está fazendo agora é a gente já está com a caixa praticamente pronta, a gente montou a caixa e agora a gente comprou os materiais, que é uma barra de cobre que a gente está furando para conectar uma célula na outra. A barra de cobre ela tem que ter uma certa medida para poder aguentar tanto de corrente que a bateria consegue transmitir. Então é uma barra até que bem grande e a gente está furando ela nesse momento. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 3 de junho, a gente está aqui na oficina. A gente está na parte final da montagem do carro. Faltam algumas conexões para serem feitas. Os cabos de tração já estão ligados no motor, a gente precisa conectar eles no inversor e aí vai faltar só ligar o acelerador e depois fixar ele, passar o cabo do acelerador para conectar nele e o carro vai estar pronto. Vai estar pronto para funcionar, pelo menos. Aí faltam realmente colocar os bancos, a direção, o volante para a gente conseguir dar uma volta nele, mas eu acho que a gente já vai conseguir ligar o carro hoje pela primeira vez e fazer um primeiro teste do motor ligado com ele no cavalete.
Eu vou explicar para vocês agora mais ou menos como é que funciona e o que a gente está fazendo aqui para fazer o carro começar a andar. Basicamente, começando aqui de trás, a gente tem as baterias aqui atrás, a gente vai ter o carregador aqui atrás, depois eu vou mostrar para vocês mais de perto, e o sistema de gerenciamento das células. Esses dois cabos, positivo e negativo, eles estão trazendo a energia lá da bateria para o inversor. O inversor ele é o controlador da energia entre o motor e a bateria. Então a energia ela tem que chegar da bateria para o motor, mas ela tem esse intermediário, porque a bateria é uma corrente DC monofásica, enquanto esse motor é um motor trifásico AC. Então ele precisa dessa tradução de corrente. Ele também controla a quantidade de energia que está passando. Então é ele que vai ditar quanta de energia está passando da bateria para o motor. Isso controla a potência do motor. Ele também recebe do motor via esse cabo e um outro cabo que está saindo aqui atrás, tanto a informação de quantos giros, quantas vezes o motor está girando por minuto, também a temperatura interna do motor para fazer esse controle. Então você pode ver que esse cabo está passando e ele está se conectando aqui com o inversor. Aí a gente tem mais alguns cabos aqui de alimentação, ele recebe uma corrente 12 volts para alimentar ele. Entre outras coisas, ele é aqui nele que a gente liga o comando do acelerador. Então quando você pisa no acelerador, é para cá que vai vir o comando e ele vai reagir a essa aceleração, jogando mais ou menos potência no motor. Então a gente tem aqui o cabo original de aceleração do Fusca, e aqui a gente tem uma caixinha que faz a tradução do sinal. Então aqui a gente tem um sinal mecânico, né? Você pisa no acelerador, esse cabo aqui vai ser puxado e ele vai puxar essa haste aqui da caixinha, e isso é traduzido num sinal elétrico que a gente vai conectar aqui nesse plug, mandar esse sinal aqui para o inversor. Então basicamente foi isso que a gente estava fazendo nos últimos dias, conectando todos esses fios de forma correta, porque tem que estar tudo na ordem certa, fazendo esses cabos, as soldas, os terminais, a isolação, colocando os termorretráteis aqui, que são essa capa laranja, para mostrar que é um fio de alta tensão. Agora está desligado porque a bateria está desligada. Aqui a gente tem uma contatora, ela faz um isolamento de corrente entre a bateria e o inversor. Então ela tem terminais aqui dentro, ela tem bobinas dentro, que quando você desliga a chave, ela desconecta os fios, então a energia não está mais passando para cá, pelo positivo. Ela continua passando pelo negativo, mas como você não tem o fechamento da corrente, não tem mais corrente passando. Então esses fios aqui ficam desenergizados. E quando você liga o contato, a chave, ela manda um sinal para cá e essa bobina fecha de novo, então volta a passar a corrente. Aqui em todas essas conexões entre o motor e o inversor e o acelerador, a gente ainda vai colocar uma caixinha que vai ficar aqui para esses terminais ficarem isolados, porque isso impede que eles peguem água também ou acabem por algum motivo se desconectando. Então a gente vai ter uma caixinha que vai ficar aqui, eles vão ficar bem presinhos. E aqui também esse suporte aqui ainda vai ser preso aqui para ele poder funcionar direito e para puxar a haste no sentido certo. Claro, a peça não pode ficar solta, né? Vou mostrar para vocês agora como é que tá a montagem da nossa bateria e explicar um pouquinho como é que funciona essa ligação da bateria para vocês verem também. Bom, aqui para vocês entenderem um pouco como funciona a ligação em série das nossas baterias. A gente tem os dois polos de saída, um polo negativo e um polo positivo da célula. Começando daqui do negativo, a gente deixa um polo livre, que é a saída. A gente tem aqui um positivo, a gente liga com o próximo negativo, aí vai para o outro polo da bateria, um positivo, liga com o negativo. E assim sucessivamente, vai ligando positivo com negativo, positivo com negativo. O fluxo de energia vem daqui para cá, ou daqui para cá, mas o importante é que ele vem, passa para outra coluna e depois volta. Então ele vem do negativo para o positivo, ou do positivo para o negativo. Então a gente liga todas essas positivos com negativos, até a gente chegar na última célula. Na última célula a gente liga o positivo dela com o negativo da célula do lado, na outra coluna, e volta a descer, positivo com negativo, até a gente chegar aqui. Aqui falta uma conexão que a gente deixou justamente desligada para a gente não ter energia passando lá para baixo na bateria, mas aqui vai ter mais uma conexão, positivo com negativo, sobra um polo positivo, então tem os dois polos de saída que ficam sobrando, e aqui nesses dois polos que a gente leva a energia para lá. Ligando uma célula na outra em série, que significa ligar o positivo com o negativo, a gente está somando a voltagem das células, a tensão das células. Então cada célula tem 3.2 volts nominais, então a gente tem 3.2, 6.4 e vai somando assim sucessivamente, até que no final, na saída, a gente tem 104 volts nominais. Quando a bateria descarrega é um pouco menos, quando ela está totalmente carregada é um pouco mais, mas o importante é que a gente tem 100 volts e a descarga de 300 amperes contínuos, no máximo 300 amperes contínuos, e é essa energia que está alimentando o nosso inversor e o nosso motor por consequência. Armou a contatora. Nada.
Não? Ah, mano. Vai. Tá gravando? A gente conseguiu fazer todo o conjunto funcionar, tá tudo conectado, o acelerador tá no lugar dele, todos os cabos estão conectados. Só que quando a gente ligou ele pela primeira vez, o motor já acelerou sozinho antes da gente realmente usar o acelerador, realmente dar o comando de aceleração. Então a gente desligou tudo, a gente está tentando entender o que deu errado, se é um problema no comando da aceleração, se é um problema no inversor, se é algum cabinho que está errado. A gente está tentando descobrir agora o que aconteceu, por que o motor está acelerando sem comando. Mas o importante é que a gente conseguiu ligar tudo, o motor funcionou, a gente ouviu ele funcionando pela primeira vez, o que foi bem legal. E agora vamos trabalhar para entender o que aconteceu, para a gente poder realmente testar ele de verdade e dar uma volta na rua. De cara a gente percebeu que o problema estava aqui no acelerador. O controlador não estava mandando nenhum sinal de erro. Depois que a gente conseguiu conectar com o computador, a gente viu isso. Estava tudo conectado certinho, a gente conferiu os chicotes de alimentação, todos os cabos que estavam vindo para o acelerador e estava tudo ok. Então a gente sabia que o problema estava aqui. A gente desmontou ele e a gente viu, antes mesmo de desmontar, até pelo próprio chicote, a gente vê que ele só tem 2 fios. O que isso significa? Ele é alimentado com 5 volts, mas ele não manda de volta um sinal entre 0 e 5 volts, ele manda de volta um sinal de resistência. O potenciômetro que está aqui dentro, e qualquer potenciômetro, quando são usados só 2 terminais, de 3 que ele tem, ele não consegue regular essa tensão, ele regula na verdade a corrente. E o sinal de volta era um sinal de resistência, de 0 a 5 ohms. Também é usado em controladores de velocidade para carros elétricos, veículos elétricos no geral, mas não para esse controlador. O que a gente fez foi, a gente ligou o último terminal que não estava sendo usado, a gente rearranjou os fios lá dentro e a gente ligou o último terminal no fio terra, que era o fio que estava faltando. A gente ligou ele provisoriamente aqui na carroceria para fazer um teste. Com isso, ele sai de uma configuração de 2 pinos, que é chamada de rheostatos, e vai para uma configuração de 3 pinos, que aí ele chama realmente potenciômetro, ou assim chamam. Então agora, o sinal de entrada de 5 volts está sendo regulado, a tensão está sendo regulada e ele consegue mandar de volta um sinal entre 0 a 5 volts, que é o que controla a velocidade nesse controlador. Com a tensão 0, ele não tem velocidade, ele não está mandando um sinal de aceleração. Com a tensão em 5, ele manda a aceleração completa. Como antes ele não estava regulando a tensão, o sinal de entrada de 5 volts estava saindo em 5 volts, o que estava dizendo para o controlador que a gente estava querendo uma aceleração máxima. Por isso a gente, quando ligava o carro, o motor já disparava acelerado, porque o acelerador na verdade estava dando esse comando para ele. Aqui vocês podem ver o cabo do acelerador que vem lá do pedal de aceleração. A gente conecta ele aqui nessa haste e quando você aperta o pedal, essa haste vai se mover para trás e isso é o que gira o potenciômetro lá dentro, regula a tensão e dá o comando de aceleração. Então, com ele agora funcionando, a gente consegue controlar a aceleração do motor. Uma aceleração baixa, vai aumentando. Essas peças aqui a gente adaptou da própria conexão do cabo no carro original a combustão, que prende esse cabo do carburador. E a mola também a gente usou a mesma, a gente só teve que fazer esse suporte aqui para segurar a mola, de modo que quando você solta o pedal do acelerador, a mola vai puxar a haste de volta, não deixando o carro ficar acelerado. Então, agora essa parte aqui está funcionando perfeitamente, a gente está conseguindo controlar o motor. Amanhã a gente volta para fazer a última parte da montagem da elétrica do carro, que vai ser a conexão dos BMS, e os BMS vão poder regular tanto a carga quanto a descarga e verificar a tensão, a temperatura. A gente liga o BMS em cada conexão para conseguir verificar a voltagem de cada célula individualmente. E aí a gente vai poder ligar o carregador. Tudo bem, pessoal? Hoje é dia 6 de julho. A gente teve um problema com os nossos BMS, as placas que controlam a bateria, alguns dias atrás. A gente demorou um pouquinho para entender o que estava acontecendo, como é que a gente poderia corrigir, mas a gente finalmente
corrigiu. Basicamente, o BMS, a função dele é monitorar as células de bateria, a temperatura, a voltagem e também a descarga e carga de corrente e gerenciar essa carga e essa descarga. Então, o BMS tem a função de quando a bateria estiver muito carregada ou muito descarregada, ele vai interromper a carga ou a descarga, ou os dois. E também quando a bateria estiver muito quente ou quando passar o limite de corrente que ela pode fornecer, que você estipula via software, o BMS ele tem a função de cortar a operação do equipamento para proteger as baterias. Basicamente, era nesse quesito que estava o problema do nosso BMS. A gente não estava conseguindo fazer ele liberar a descarga. E pior, quando a gente conectava ele na bateria, os MOSFETs, que são os equipamentos que fazem esse controle de carga e descarga, estavam queimando todas as vezes que a gente ligava, mesmo a ligação estando correta. Então a gente substituiu os MOSFETs e a gente está operando agora o BMS com contatoras, que tem basicamente a mesma função. E agora o sistema está funcionando e a gente vai fazer hoje o primeiro teste do carro aqui dentro do espaço do Rush Bar. Vai trabalhar na cobertura. Estamos se divertindo, tá tudo meio desregulado ainda, desalinhado, o Fusca tá dando uma sambadinha assim, mas tá gostoso. Fora que a corrente está bem limitada ainda, a gente não tá nem passando de 110 amperes, que é quase um terço do nominal da bateria. Então a gente está indo bem devagarzinho, fazendo os primeiros testes bem devagar, sem forçar muito ele, mas mesmo assim está sendo bem legal. Tem alguns ajustezinhos para fazer ainda. A embreagem está um pouco rasa, então mesmo apertando ela no máximo ainda não deu para trocar de marcha em movimento. Ela tem que subir um pouco mais, a gente vai ajustar aqui atrás. E o acelerador também, a gente vai precisar de um acelerador. O pedal a gente vai ter que dar mais curso nele, porque mesmo a gente acelerando tudo no pedal, ainda não está acelerando tudo aqui atrás no controlador. Então a gente vai ter que ajustar também o curso do pedal, mas funcionou perfeitamente.